Vamos fazer aqui a sessão de encerramento da conferência. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a vossa presença, porque a conferência é feita para vocês. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer, deixem-me, se me permitem, só dizer algumas palavras em inglês. I would like to thank from the speakers that came from abroad, Keith, Michael, Tom, Ivo, Denis, and Robert. Some of them, like the Pope, came from the other side of the world, okay? And I truly believe that for you, this is not a feature. Probably, I think that you actually believe that it's important for you to be here and to share your knowledge with all the others. So thank you so much for taking the challenge of being here presenting to the BPM conference, okay? Thank you so much for that. Algumas principais conclusões da conferência, e vamos tentar passar isto relativamente rápido. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu acho que ficou definitivamente clarificada foi que atualmente nós temos um espectro, sob o ponto de vista de processos, que deixou de ser apenas aquilo que é o regime ordenado, ou seja, o tempo dos processos que eram extremamente prescritivos, extremamente definidos e que só podiam ser executados de uma determinada forma. De alguma forma, ainda são uma realidade, mas nós hoje vivemos com a necessidade de termos processos que podem ser compostos em tempo real e, por outro, termos também a possibilidade de conseguirmos fundir as duas realidades. Portanto, espero que esta seja uma questão que tenha ficado cimentada e que seja uma nova perspectiva para vocês, de alguma forma, conseguirem ultrapassar alguns dos desafios e que estão muitas vezes relacionados com o facto de nós termos que lidar com factos supervenientes, com que muitas vezes, à partida, não estávamos a prever que acontecessem, não é? Uma outra das questões que também foi abordada é que, apesar de nós termos processos que ainda existem, que ainda estão um bocado por de cima de modelos que foram desenhados e que, de alguma forma, definem a sequência das tarefas que nós temos que fazer, acho também que foi, de alguma forma, mostrado algumas novas formas de podermos executar a natureza do nosso trabalho. E, neste aspecto, acho que foi muito importante também aqui a própria apresentação do Keith, em que ele nos mostrou a importância do Adaptive Case Management e como ele claramente pode suportar os trabalhadores ou os nossos colaboradores das nossas organizações na era da gestão do conhecimento. Uma das outras questões é que, apesar dos modelos de processo que nós usamos e apesar de eles serem também importantes sob o ponto de vista como ferramenta de comunicação para nós conseguirmos explicar às pessoas qual é a natureza do trabalho que tem que ser feita e ninguém pode tirar o valor a isso, nós sabemos de alguma forma que os modelos do processo não mostram dimensões importantes sob o ponto de vista da análise, não é? Portanto, pouco ou nada nos dizem sob o ponto de vista da dimensão de tempo, pouco ou nada nos dizem sob o ponto de vista da dimensão de custos. E aquilo que o professor Tribola nos mostrou aqui foi que há um outro tipo de abordagem, e designadamente aquela que ele apresentou, que é a metodologia demo, que nos permite perceber claramente se a natureza das operações se encontra a ser executada conforme aquilo que tinha sido prescrito ou aquilo que tinha sido modelado no modelo e que inclusivamente nos consegue mostrar coisas importantes, que é quem é que é responsável por fazer determinado tipo de atos e se esses atos foram feitos de uma forma consistente e que de alguma forma podem pôr ou não em causa ou podem criar riscos desnecessários dentro das organizações. E, portanto, acho que isto também foi um aspecto muito importante. Uma das outras questões está relacionada com o facto de as pessoas hoje em dia, quando começam a ouvir falar em arquitetura empresarial, acham que isto é uma coisa nova. Mas a arquitetura empresarial é algo que já existe há muitos anos e que agora começa finalmente a ter a relevância necessária, porque à medida que o grau de maturidade das diversas empresas vai crescendo dentro do BPM, aquilo que se verifica é que as pessoas hoje começam a constatar que quando querem fazer uma mudança, e essa mudança pode estar relacionada com a forma como as pessoas estão organizadas, com a forma como a sequência de trabalho está definida, ou inclusivamente com sistemas de informação que podem suportar uma multiplicidade de processos. Por exemplo, se estamos a falar de um banco, há um sistema que faz a gestão das assinaturas e que, se eu quiser fazer uma modificação desse sistema, de tudo que são assinaturas que depois é feito o contraste de ordens que são efetuadas à instituição financeira, isto vai ter impacto em muitos processos que vão consumir a informação que lá está, não é? Quando esse contraste tem que ser feito. E, finalmente, a arquitetura empresarial começa a mostrar todo o seu valor, ou seja, eu não posso mais, as organizações não podem mais terem
uma perspectiva de conseguirem ou pretenderem mudar algo dentro da empresa sem perceberem qual é o impacto que isso tem como um todo e garantir o alinhamento entre aquilo que é o negócio, porque hoje em dia nós assistimos e estamos a assistir cada vez mais a fenómenos de fusão, de concentração ou decisão. Portanto, quando uma empresa compra outra e passa a ter mais um modelo de negócio e se calhar tinha 2 ERPs e tinha 2 processos de gestão de reclamações, é fundamental hoje nós percebermos a natureza do impacto que têm essas alterações. E é por isso que hoje em dia a arquitetura empresarial finalmente é relevante e não podemos fazer processos de transformação de uma forma desconexa, não é? Ainda de volta um pouco à integração dos processos, houve aqui algumas apresentações engraçadas, mostram-se que hoje em dia, e isto independentemente da tecnologia, portanto vamos nos abstrair um bocado do fenómeno tecnológico, ou da capacidade tecnológica de fazer essas coisas. O que hoje em dia é fundamental é que nós passamos a ter uma nova mentalidade da forma como nós podemos utilizar partes de processo que estão estruturadas e que podem ser reutilizadas, com outros que podem ser definidos à medida, e portanto esta nova vocação, esta nova possibilidade começa a ser uma realidade e nós temos que passar a ter outra perspectiva da forma como as pessoas, que são tipicamente muito já profundamente conhecedoras da lógica do negócio, podem elas próprias fazerem isto, porque isto começa a ser um requisito das empresas. Por outro lado, um tema também que me é muito querido, que é a simulação. Eu acho que a simulação voltou outra vez a ser sexy, não é? A simulação há uns anos atrás era um bocado mal vista e existiam razões lógicas para isso, ou seja, a simulação era mal vista porque os modelos que eram utilizados para simular normalmente não correspondiam à realidade e, portanto, por mais precisos que fossem os dados, eu no final não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Por outro lado, tínhamos o problema dos dados, ou seja, muitas vezes as pessoas diziam que demoravam 5 minutos a fazer a conferência de uma fatura e que processavam 250 faturas por dia. E o que acontecia muitas vezes é que na natureza do nosso trabalho existem interrupções e a própria maneira como os dados são recolhidos não corresponde à realidade. Hoje em dia, nós finalmente temos a possibilidade de termos simulação apoiada nos dados que são registados nos sistemas e que pode ser feita a troca, inclusivamente de dados que estão em modelos de processo, para ferramentas de simulação, sem termos que estar, entre aspas, de castigo a construir modelos à mão, a passar dados de um lado para o outro, para que as pessoas possam fazer uma coisa fundamental, que é entender qual é o impacto da natureza das alterações que querem fazer quando têm um processo de gestão de mudança em curso. E isto hoje é fundamental porque se nós tomarmos as decisões erradas, podemos correr o risco de afundar a nossa organização. Outro aspecto importante, sob o ponto de vista da modelação, infelizmente ou felizmente o BPMN tem uma palete imensa de símbolos, alguns deles inclusive às vezes são muito difíceis de entender, só muitas vezes quando nós temos prática daquilo que estamos a fazer é que percebemos porque é que temos bolinhas com tracinhos à volta e com flashes que parecem coisas do Flash Gordon, não é? Mas uma das questões que muitas vezes coloca é que as pessoas não conseguem tirar partido da modelação BPMN e consideram-na confusa. E acho que uma das questões muito inovadoras que foi mostradas aqui hoje foi que nós conseguimos modelar processos, se calhar de uma maneira muito mais simples, baseada em 2 princípios. Baseado no princípio da utilização dos status, ou seja, uma reclamação que pode ter sido criada, está em tratamento, há uma resposta que foi dada e foi feito um encerramento, e portanto nós modelamos os possíveis status que o processo pode alcançar, e, por outro lado, assente nas regras de negócio que estão estabelecidas, ou seja, se tiver que fazer uma compensação a um cliente acima de 500 euros, tenho que pedir 2 autorizações. E consigo, desta forma, simplificar o meu modelo e consigo, se calhar, comunicar de uma maneira melhor. Nós não nos podemos esquecer que a linguagem dos processos tem que ser clara e tem que ser entendida pelas pessoas. E se nós complicamos muitas vezes esta forma de nos expressarmos, as pessoas não vão entender para que é que isto serve, acham que isto muitas vezes é um capricho de alguém que acha que é engraçado fazermos umas caixinhas quando na realidade não é isso. Portanto, globalmente estas são as grandes conclusões da conferência e que eu gostaria que fizessem uma reflexão e que depois pudessem, dentro das vossas organizações e de acordo com os vossos desafios, pudessem os utilizar da maneira que melhor vos servir. Por último, eu gostaria de deixar aqui um desafio que me parece ser um desafio importante. E isto está relacionado com algumas conversas que eu fui tendo ao longo do dia de hoje, mas também com algumas interações que eu já tive no passado. E eu vou agarrar uma conversa logo quase aqui no início da conferência em que se dizia
E nós estamos muito agarrados a este efeito de que Portugal está em crise, e a pessoa dizia, bom, nós não estamos em crise que se calhar estarão outros países que estão em guerra, não é? Por outro lado, as pessoas muitas vezes interrogam-se, nós temos maturidade suficiente para agarrar o BPM, nós ainda nem sequer começamos a ter KPIs, outras pessoas dizem que só têm 2 processos modelados, outros só dizem que só têm um processo a funcionar. Eu acho que nós em Portugal, e nós de alguma forma temos demonstrado isso, que bem ou mal nós temos pessoas, não só profissionais, mas também dentro das empresas, que estão muito para além, sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista de resultados. E, portanto, a Rumos e a conferência quer lançar aqui um desafio, que é demonstrar que em Portugal há bons projetos BPM e que estes exemplos têm que ser mostrados para que as pessoas aprendam e para que se consiga mostrar um bocado ao mundo que nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias. E daí nós decidimos lançar o desafio dos BPM Portugal Awards. E como é que isto está estruturado? Fundamentalmente, isto destina-se a qualquer organização que se encontre a implementar um projeto BPM. Não interessa o grau de maturidade, portanto, as empresas que se podem assustar, bom, mas eu vi que até apresentações de organizações que tinham 500 processos automatizados e que estava tudo a correr totalmente desmaterializado, isto se calhar não é para nós. Não. Nós temos que entender muitas vezes que é pelo facto de nós termos estas conversas e esta interação entre as diversas pessoas que nós podemos aprender uns com os outros. Portanto, os projetos são para organizações que estão a implementar projetos de BPM, independentemente do grau de maturidade. A candidatura pode ser feita através do site da conferência, que depois vai ser aberto um link próprio para esse efeito, onde depois a candidatura tem que ser formalizada. E o tipo de projetos pode ser também, mais uma vez, qualquer um, ou seja, pode ser um projeto que está relacionado com a arquitetura empresarial, pode ser um projeto que está relacionado com a medição de processos, pode ser um projeto que está relacionado com a forma da gestão da mudança e da forma, muitas vezes, como nós conseguimos convencer as pessoas a mudar a forma como trabalham. Portanto, não existe aqui nenhum tema preferido ou não existe aqui nenhum tema pré-definido para a categoria dos projetos. O período de candidatura decorre até ao dia 30 de setembro, para que depois que exista um período para que exista uma avaliação composto por um júri que vai ser um misto de pessoas vindas da academia e também vindo da indústria, para que depois aquilo que se prevê é que exista uma cerimónia de prémios em novembro de 2013 e para que sejam galardoados as melhores organizações que demonstrem que sabem fazer tão bem ou melhor aquilo que se faz por esse mundo fora. Em meu nome pessoal, gostaria de vos agradecer a vossa presença. Espero que, sinceramente, que a conferência tenha contribuído para vos trazer uma nova visão e para vos conseguir trazer novos métodos para vocês conseguirem adaptar e transformar, tendo atenção aos desafios que cada um de vocês se defronta. O objetivo inicial foi nós, de alguma forma, trazermos diversas visões e diversas perspectivas, mas fundamentalmente trazermos métodos e ajudarmos para que esse esforço de mudança seja alcançado. Da minha parte, agradeço mais uma vez a vossa presença, muito obrigado e espero ver-vos vocês todos aqui ainda mais para o próximo ano. Eu também gostaria de fazer um agradecimento pessoal à Rumos, e também aqui apresentado aqui pelo Carlos Figueira e pelo próprio staff da Rumos. A Rumos construiu uma coisa que eu acho que foi extraordinária no nosso país, um evento sem qualquer tipo de precedentes, e gostaria de agradecer ao Carlos, que foi basicamente a minha equipa, e assim como o resto das pessoas da Rumos, que montaram de pé um evento que é um exemplo e que não fica nada, mas nada longe do que melhor que se faz lá fora. Portanto, o meu agradecimento pessoal por terem aceito este desafio e temos conseguido colocar o desafio de pé. Muito obrigado. Muito obrigado aos resistentes que ainda aqui estão a esta hora, nós estamos um bocadinho para além da hora. Eu vou começar por agradecer também ao Alberto Manuel, porque efetivamente, e tal como ele disse, isto é um projeto que não se construía sem esta equipa, que aqui também se transformou numa equipa de esforço, porque efetivamente o Alberto teve um contributo fortíssimo para estarmos com o nível de conferência que aqui hoje apresentarmos. Quero, embora sendo repetitivo, I would like to thank you, all the speakers that have been here today. Thank you very much for your presence here, for your effort to be here.
E acima de tudo, dizer-vos que desde o princípio que acreditámos que havia espaço em Portugal para termos um evento deste tipo, acreditamos que conseguimos chegar ao objetivo a que nos tínhamos proposto, enfim, com algumas questões que hoje daqui levamos para fazer alguma revisão, mas com outras que francamente me pareceram ser muito interessantes e francamente atingidos em termos de objetivos, aquilo que tínhamos conseguido inicialmente traçar. Quero também aproveitar para este momento final para agradecer aos nossos sponsors. Sem eles também esta conferência, por muito interessante que nós quiséssemos ter como objetivo, também não era possível, e isto é muito importante. E finalmente, esperar francamente que deste dia que hoje aqui investiram, do vosso tempo, que saiam com, enfim, algum reforço de confiança nestas temáticas e com, pelo menos na vossa agenda, o BPM esteja um pouco mais para cima eventualmente e que seja um tema que no próximo tempo vos acompanhe num nível de prioridade superior. Para fechar, queria vos dizer que esta conferência, como sabem, e eu disse-vos no início, é a primeira. Nós queremos que seja um evento com uma sazonalidade anual. E não queremos que seja um evento meramente anual, ou seja, que em abril de todos os anos há um evento. Nós queremos desafiar-vos a manter alguma atenção ao site bpmconferenceportugal.com, no sentido de verem o que é que nós vamos publicando nesse site. Nós, no imediato, iremos publicar, não é no imediato amanhã, porque isto leva algum tempo a preparar, mas iremos preparar-vos e colocar, distribuir uns trechos de mídia que recolhemos neste evento. Este evento foi totalmente coberto em termos de mídia e, portanto, nós iremos fazer alguma seleção, para não pôr aqui as horas todas que estão gravadas, mas para que possam consultar e rever alguns dos aspectos, até também das apresentações que não puderam ver nos painéis da tarde, porque elas foram em simultâneo. Vamos também fazer um documento de relato desta conferência, em que queremos sintetizar nesse documento, um documento curto, sintetizar não só o que foi apresentado aqui pelos parceiros associados, pelos oradores, e também, no fundo, fazer um pouco aqui o apanhado daquilo que nos pareceram ser as maiores preocupações e alguns dos caminhos aqui hoje apresentados. E também esse documento irá ser divulgado no site e também será para a vossa consulta. Ele, inclusivamente, também será divulgado aos mídia para que, efetivamente, esta temática tenha algum alimento ao longo do tempo. Depois, em novembro, vamos ter então os prémios que o Alberto já referiu e, entretanto, e pelo meio, temos, e eu também deixo esta ressalva, temos uma pós-graduação em BPM, pela Escola de Estudos Avançados do Grupo Rumos, que eu também vos convido depois a ver o site e a estarem também atentos aos temas que vamos lançando aí. Muito obrigado e, se não nos virmos antes, vamos nos vendo através do site e pelo menos até para o ano. Muito obrigado.